Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan, da Igreja de Interlagos. Estamos aqui para mais um culto de doutrina e debate. Então, sextas-feiras, 20 horas, a gente sempre faz um culto de doutrina com debate. E você está convidado a participar conosco. Olha, eu estou com a garganta muito ruim, então eu não vou falar muito não, tá? Então você está convidado a participar conosco. Se você nos conheceu aqui através do YouTube, queria que você soubesse, nós temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e tem um botãozinho aqui em cima que é ao vivo. Quando você clicar no ao vivo lá no horário do culto, você vai entrar nessa sala aqui. A gente só pede para que você entre com o microfone e com a câmera desligados. Se você tiver pergunta, quiser conversar com a gente, você tem toda a liberdade. Lá no site tem o Fale Conosco e tem o meu WhatsApp também. Você pode me procurar lá. E aí você conversa com a gente. Tá bom? Temos também o Instagram e o Facebook. Você pode nos encontrar lá também. Bom? Eu quero fazer uma oração rápida para que a gente possa começar, então, o nosso culto. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo esse vídeo. Não tem problema, não. Fecha os olhos. Jesus querido, obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor, por esse momento tão agradável. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha até nós, abra os nossos corações para a Tua mensagem e que haja, Senhor, uma comoção nos nossos corações em favor do Teu reino. Livra-nos de todo mal. Peço que abençoes o pastor Weber, o pastor Valder, a irmã Eliette, livre-os de todo mal. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que, assim, eu julgo um assunto um pouco delicado, porque às vezes a pessoa pode falar, está falando sobre não valorizar a própria vida. Não, irmãos, não é bem isso que a gente vai falar, porque a semana passada, retrasada, a gente falou justamente sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Então, na doutrina bíblica, é muito importante a preservação do nosso corpo, né? Mas também a gente tem que ver, por outro lado, que o reino de Deus preza muito mais a nossa vida espiritual do que a nossa vida física. Apesar da nossa vida física ser importante também, né? Mas aqui a gente vai tentar traçar um paralelismo e ver, assim, aos olhos de Jesus e dos apóstolos, o quanto é importante nós nos colocarmos à disposição de Deus, né? Em termos de não nos... em termos de preservarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, mas também nos dispormos e, às vezes, até nos arriscarmos para que Deus seja engrandecido, né? Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Eu queria que o pastor abrisse em Filipenses 1:20, que é um versículo que, logicamente, Paulo, né, escreveu, e Paulo foi um expoente muito sagaz, muito inteligente para passar essa visão, né? Então, Filipenses 1:20 fala assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Então, irmãos, a gente vê que patamar que Paulo já estava, né? Ele não se confundia com o evangelho. Antes, com toda a confiança, Cristo será
tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, vocês veem qual vai ser o assunto, porque a partir desse versículo, irmãos, esse versículo é um versículo chave, vamos dizer assim. Porque ele fala assim, olha, o importante é que Cristo seja engrandecido na minha vida. O importante é que Cristo seja tão importante, assim, e que Cristo seja tão prevalente, o importante é que Cristo seja tão prevalente na minha vida, que a minha confiança esteja totalmente nele, que a minha vida ou a minha morte tem que ser Cristo, né? Ontem, irmãos, eu fui num velório da mãe de uma conhecida lá do trabalho, e todo velório é muito triste, né? Todo velório é muito triste. E, e a gente vê que a maioria das pessoas ainda acha que quem vai para o céu é quem fez boas obras, né? Então, isso foi muito falado, eu não quis me contrapor, porque é uma família extremamente católica, né? Mas quando Cristo morreu na cruz, ele falou, olha, tudo está consumado. A nossa salvação é pela graça e não pelas obras, né? Só que as pessoas pensam, não, olha, eu vou fazer tudo certinho, e se eu não fizer tudo certinho, eu não vou ter as obras para apresentar, né? Eu não aqui estou também falando, irmãos, que a gente deve começar a fazer tudo errado, pecar, e contra as doutrinas divinas, não. Muito pelo contrário. Cristo me salvou, Cristo me transformou, por isso eu tenho uma mudança de vida. Quer dizer que primeiro vem a salvação de Cristo. Depois vem a transformação que o Espírito Santo faz em mim. E, decorrente dessa transformação, meus atos vão refletir Cristo como um espelho, quase, né? E o que as pessoas pensam? Não, olha, eu vou agir direitinho para eu ter boas obras. Para quando eu morrer, eu poder apresentar essas boas obras como um passaporte para entrar no céu. Irmãos, essa ideia é tão arraigada das pessoas, essa ideia é arraigada, enraizada em todo cristão católico. É uma situação difícil, irmãos. Mas, aqui está falando, Cristo tem que ser engrandecido no meu corpo, né? A gente sabe, irmãos, que a nossa vida, ela é extremamente frágil, né? A própria Bíblia fala, né, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que é a nossa vida, ela é como vapor, né? Então, a nossa vida física, apesar de quando estamos vivendo, nós acharmos que ela é muito firme, muito longeva, né? Ah, eu vou fazer tudo direitinho com a minha saúde, não vou me expor a perigos, vou comer uma dieta bem equilibrada para eu viver 80 anos. A gente não sabe, irmãos, quanto tempo a gente vai viver. Quem sabe é Deus, né? Então, temos que nos apossar da salvação que há em Cristo, e por causa da crucificação e ressurreição de Cristo, podemos ter a salvação. E se Cristo fez uma obra tão grande na nossa vida, de Ele sim, pela sua morte, nos dar um passaporte ao céu, nós temos que viver em função de Cristo, irmãos. Eu estava conversando hoje com o pastor,
o evangelho não tem que ser um refúgio, uma sobra em nossa vida. O evangelho tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Cristo tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Eu sei que existe um certo interesse em nós. Eu vou me ligar com Cristo porque aí eu tenho certeza da minha salvação. Isso aí é inexorável, irmãos, né? A gente pensar desse jeito. Mas, por outro lado, quando a gente conhece Cristo, quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente conhece como é bom e agradável viver com Cristo, viver com os irmãos em união, a gente se apaixona tanto por Jesus, a gente vive um amor, a gente ama Deus e sabe que Ele nos ama muito mais, que a gente quer estar com Ele. Não por interesse, mas por amor. E quando você ama, você quer estar junto. Eu quero estar eternamente com Cristo. E se eu quero estar eternamente com Cristo, eu tenho que demonstrar aqui nessa vida também que eu quero estar com Ele, né? Cristo não tem que ser as sobras do meu tempo. Cristo não tem que ser o meu refúgio na necessidade. Eu tenho uma necessidade na saúde, ou eu tenho uma necessidade econômica, ou eu tenho uma necessidade familiar, ou eu tenho uma necessidade sentimental, aí eu chego na igreja e falo, irmão, ora por mim. Né? Então, irmãos, Cristo não tem que ser somente um provedor das nossas necessidades. A Bíblia tem um versículo muito famoso que fala: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque quando a gente busca Cristo em primeiro lugar, a luz de Cristo brilha tanto, irmãos, que as outras coisas passam a não ter, talvez, a mesma importância ou o mesmo brilho que teriam, né? Eu me refiro, assim, às vezes, a pessoa que se autorreferencia, quer dizer, eu estou chateada, eu estou bronqueada, eu estou triste, eu. Vamos nos dispor perante Cristo, irmãos, para que a gente possa refletir a luz de Cristo, para que a nossa luz, meia escura, meia turva, não fique ofuscando no nosso coração a luz de Cristo que pode brilhar, o potencial da luz de Cristo que pode brilhar. Então, irmãos, como eu disse, as nossas vidas biológicas, vamos dizer assim, elas são muito frágeis, né? Mas eu acho que todo mundo aqui é apegado à vida terrena, é apegado a essa vida. E a própria Bíblia nos estimula a ser apegados, né, a ter esse instinto de sobrevivência. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos jamais destruir essa vida, né? Então, é importante a gente ter esse balanço, né? Eu tenho que glorificar a Jesus com o meu corpo também. Foi isso que a gente leu no começo, né? Então, 1 Pedro 1,23, eu queria que o pastor abrisse também, Pedro, aqui falando sobre o nosso interior, aquele homem interior, né? Então, 1 Pedro 1,23 fala assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, aquela semente de Adão, né, que a gente herdou de Adão, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, aqui a gente está vendo que a gente tem que valorizar a nossa vida, mas existe alguma coisa mais importante do que a vida terrena. No mundo atual, irmãos, a gente sabe que nós valorizamos nossas vidas, nós valorizamos nossas famílias, nós valorizamos nossos filhos, mas o mundo atual está caminhando para que o Estado tenha uma força tal de controle sobre a população, e esse Estado controlador, ele não valoriza as nossas vidas. Tanto assim que ele fomenta, ele estimula guerras, e guerras é morte, é mortandade, estimula aborto, estimula a liberação de drogas, estimula suicídio, estimula violência urbana através do afrouxamento das leis, né? Estimulando a bandidagem, né? A gente até ouve, às vezes, falar, essas instituições globalistas querem a redução populacional, que o homem é um carbono poluente, né? Então, a gente vê, irmãos, que no mundo a gente não vai ter nenhuma preservação de vida, muito pelo contrário, né? E o próprio Salomão, na Bíblia, também falava, a vida é uma coisa meio sem sentido, né? A mesma coisa que acontece aos animais, acontece aos homens, né? Todos têm o mesmo fôlego de vida, que vantagem o homem é sobre os animais, tem sobre os animais, né? Todos são vaidade. Então, o próprio Salomão, que recebeu toda a sabedoria de Jeová, né? Que para a gente não é, a sabedoria de Deus é diferente, né? Que é outro Deus. Então, a gente vê que o próprio Velho Testamento fala, vamos gozar a vida, né? Afinal de contas, é a vida aqui na Terra que importa, né? Então, irmãos, na Bíblia está escrito assim, voltando novamente para aquela importância do homem espiritual, né? Fala assim, que a gente não deve temer os que querem matar o corpo, né? A gente tem que temer aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Vocês entendem? Então, quem é que faz perecer? É Satanás. Satanás que vai lá soprar no ouvidinho do cristão, né, para ele cometer pecado. Aí o cristão tem que estar alerta, vigilante, né? Então, por causa desse versículo que fala, olha, se temei antes do que vai fazer perecer a alma e o corpo, a gente tem que estar com uma visão, irmãos, com uma vigilância muito importante para a preservação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Que como o pastor Hélio fala, que ele já tem vários estudos sobre isso, nós somos essa unidade, corpo, alma e espírito. Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Tessalonicenses 5:23, que também a Bíblia, não o pastor Hélio, mas a Bíblia, evoca essa unidade, né? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como é importante essa preservação, né? Preservar. E lembra daquela história, né, que Paulo falou, olha, é importante eu engrandecer a Jesus através do meu corpo, né? Paulo, ele falava que ele não
ele julgava que não tinha alcançado ainda a perfeição. E realmente ele não tinha, porque era homem sujeito a tentações, né? Mas uma coisa ele fazia, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Tá? Está em Filipenses 3, 13 e 14, eu não preciso abrir, pastor. Quer dizer, irmãos, que nós nunca podemos ficar parados, estagnados. Tá? Se Paulo, que chegou quase à perfeição, dele até falar, olha, vocês podem me imitar porque eu imito a Cristo. Paulo falava, olha, eu não julgo que tenha alcançado. E outra coisa, eu nunca vou parar. Ele fala, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Sabe o que é prosseguir, irmãos? É não parar. A vida cristã é uma vida de movimento. Não é uma vida parada, não é uma vida estagnada. Por isso que é uma vida que tem sempre evolução de conhecimento, evolução de fé, evolução no amor, evolução no evangelismo, evolução da minha intimidade com Cristo. A vida cristã é uma vida de evolução, tá? Não é uma vida estagnada, certo? Então, irmãos, a gente vê que, inclusive, no Velho Testamento, há muita mortandade, irmãos, de pessoas. Aí a gente fica pensando assim, né? O quanto Jeová preservava a vida, será que ele preservava mesmo, né? Ele matou muita gente, matou muitos judeus que saíram lá do Egito, que fizeram aquela peregrinação, né, no deserto, por 40 anos, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Né? Então, os que entraram na Terra Prometida foram aqueles que nasceram durante essa peregrinação dos 40 anos, né? E mesmo lá no Egito, irmãos, os primogênitos que morreram, né? Então a gente fica pensando, será que o pai iria matar crianças para que o faraó tivesse uma mudança de atitude? Sendo que foi o próprio Jeová que endureceu o coração de Faraó. Quer dizer, ele queria matar as crianças. Então, é uma coisa que a gente fica pensando, né? Quanto Jeová é diferente do Pai, né? Que o Pai jamais iria fazer isso, nem Cristo iria ter esse tamanho ódio no coração, né? Então, tem até uma passagem interessante, irmão, porque teve um povo, os amalequitas, eles resistiram aos judeus quando os judeus iam entrar na terra prometida, né? E depois de muitos anos, o rei Saul, se não me engano, acho que foi o rei Saul, teve uma ordem de Jeová para entrar lá em Amaleque, né, os amalequitas, e matar todo mundo, criança, velho, mulher, matar todo mundo. Porque a geração, há 200 anos atrás deles, impediram o povo judeu entrar na terra prometida. A gente fica pensando nessas dívidas históricas, né? É uma coisa que vem de Jeová, né? O que tem a ver eu com o que a minha quarta, quinta geração atrás fez? Né? Então, é uma coisa para se pensar, né? E como o Jeová desprezava a vida humana, né? Eu queria que o pastor abrisse em João 3,14, que a gente vai ler, irmãos, uma das passagens mais lindas que João escreveu, para a gente ver que Jeová não prezava muito a vida humana, mas Jesus e o Pai prezam, amam a vida humana. João 3,14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho gerado, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, aqui é uma síntese da bondade, da misericórdia, da finalidade, da missão de Jesus. É muito importante, irmãos, essa passagem. E uma vez, irmãos, eu contei uma história e vou contar rapidamente aqui em 1 minuto. Eu até ia pedir para o pastor passar um vídeo, mas depois pode ser que tenha direito autoral e esse vídeo possa, será, de repente, se propagar para algum lugar e depois a gente pode ter problema, né? Que hoje em dia a gente é tão vigiado, né? Mas a história é dos 40 mártires de Sebaste, uma região, tá? Conta a história, irmãos, que 40 soldados eram muito cristãos. Isso aconteceu realmente, tem dados históricos, em 320 depois de Cristo, 3 séculos depois de Cristo, né? E o imperador romano, na época chamado Lucínio, falou, olha, todo mundo vai ter que adorar os meus deuses pagãos, vão ter que acender incenso, e esses 40 soldados se negaram a fazer isso. Eles falaram, não, a gente não vai adorar seus deuses. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Que a gente tem um limite para obedecer à autoridade, né? E eles estavam naquela situação de negar servir a deuses pagãos, eles estavam servindo a Deus com seus corpos, né? Estava com o corpo deles servindo a Deus. E eles falaram, não, a gente não vai adorar outros deuses, nosso Deus é Cristo, Jesus. E aí esse imperador martirizou eles, chicoteou eles e mandou colocar num calabouço por alguns dias, e eles não morreram, né? Aí ele falou assim, eles não morreram? Então eu vou colocá-los num lago gelado. E era inverno e tinha um lago que estava congelante, que tem até gelo em cima. E eles entraram e ficaram 3 dias e 3 noites naquele lago. E muitos ali morreram. E interessante que esse imperador, ele até colocou uma banheira com água morninha e ele ficava atiçando, falando, vocês não querem vir aqui? Olha, eu perdoo vocês, vocês vão vir nessa banheira morninhas, vão ter cobertorzinho depois. E um deles desistiu. Só que esse que desistiu, não sei se foi pelo choque térmico ou alguma coisa espiritual, ele acabou morrendo. Aí ficaram 39 dos 40, né? Só que um dos soldados que estavam tomando conta deles ficou tão impressionado com a fidelidade desses homens que ele se entregou a Jesus, tirou a roupa e entrou no lago gelado, para ele também ser martirizado. Não que exista, irmãos, prazer nesse martírio, mas o que esses 40 de Sebaste, se vocês quiserem depois olharem na internet, tem vários vídeos que explicam esse episódio. Tem um que é 40, né, numeral, 40 mártires de Sebaste. Sebastes com S de sapo, né? E é muito interessante que todos contam exatamente a mesma história, né? E o último foi um rapazinho que foi queimado, né? Foi queimado pelos seus algozes, né? E Jesus foi glorificado pelo corpo deles, né? Então, Filipenses 1,18, queria que o pastor abrisse, em Filipenses 1,18,
que fala também sobre a importância de Cristo ser anunciado. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira ou com fingimento. Olha, tanto faz, Cristo tem que ser anunciado. Ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vocês viram, irmãos, que a gente deu uma volta e chegou novamente na passagem que a gente começou. Esses 40 de Sebaste, eles estavam engrandecendo Jesus. Para esses, Jesus era muito mais importante do que qualquer coisa, né? Por isso que em Filipenses 1:21 fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha, irmãos, que profundo isso, hein? Quem pode ler isso? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, ele está deixando bem claro, né, irmãos? Quanto é importante viver com Cristo, estar com Cristo, né? Quando Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que é essa morte? É uma morte espiritual. E para a gente sair dessa morte espiritual, é a ressurreição, é a vida, é Jesus Cristo, né? O último versículo, irmãos, que eu queria dividir com vocês, está em João 12:25. Eu apresentar meu corpo para servir ao Senhor, eu apresentar meu corpo para honrar ao Senhor, eu apresentar meu corpo para louvar e engrandecer ao nome de Jesus, eu estou cumprindo esse versículo que fala, eu quero servir a Cristo com o meu corpo. Então, João 12:25 fala assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, irmãos, eu li o João 12:25 e 26. O quanto é importante, muitas vezes, a gente valorizar um pouco menos essa vida terrena e valorizar mais a vida espiritual, irmãos, para que a gente tenha condição de servir a Jesus de qualquer maneira. Quando esses 40 mártires de Sebaste foram martirizados, eles estavam provando o mundo o tamanho do regozijo que é servir a Jesus. Tanto que eles preferiram a morte do que servir a outros deuses ou do que negarem a Cristo ou acender incenso a outros deuses, que isso tem um valor espiritual muito grande, né? Então, irmãos, essa palavra que eu queria dividir com vocês hoje, para a gente ter principalmente esse foco. É importante eu preservar meu corpo? Lógico que é o templo do Espírito Santo. É importante eu ter meu período de descanso, eu comer direito, eu me cuidar, eu fazer meus exames preventivos, eu ir no médico, fazer meus tratamentos. Nossa, é super importante. Que todos nós possamos morrer numa boa velhice depois de 90 anos, né? Mas a gente sabe que não vai ser assim. Mas, enquanto a gente estiver aqui, irmãos, a gente tem que saber que mais importante do que
essa preocupação imensa em nos preservar, que isso é bom, é desejável, mas também é desejável que tenhamos um fortalecimento espiritual, a ponto de eu estar disposta a servir a Cristo através do meu corpo. E não somente, e esse servir a Cristo através do meu corpo é tanto deixar o meu corpo, minha alma e meu espírito irrepreensível, como eu gastar minha vida com Cristo, é eu gastar meu tempo com Cristo, é eu me sacrificar muitas vezes por causa de Cristo, é eu deixar Cristo em primeiro lugar na minha vida cotidiana. Tudo isso, irmãos, faz parte em eu servir a Cristo com o meu corpo. Senão, irmãos, eu não estou sendo uma cristã genuína. Senão eu duvido até, talvez, da minha conversão, se eu não tiver disposição a servir a Cristo, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, e agora a gente vai fazer a parte mais importante, a gente vai fazer um bate-papo, uma discussão através desse assunto abordado, tá bom, irmãos? Pastor Weber ou Pastor Valdo? Pastor Weber, com a palavra. Oi, irmã. Glória a Jesus, né? Que bênção, né? Mas é Tá muito, eu vejo... Pastor Weber, que não estou ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo, irmã? Está aberto, né? Tá aberto. Eu estou ouvindo. Não está dando para ouvir. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu estou Será que ouvindo. é melhor o pastor sair e entrar novamente? Eliette, Porque você não tá está me dando ouvindo? pra ouvir, eu estou vendo que o microfone está aberto, né? Eliette. Ah, peraí. Acho que o problema é com Eu acho que você. o problema é aqui. Pode falar, pastor Weber. Pode falar? Pode. Glória ao Senhor Jesus. O problema era aqui. Com relação ao nosso corpo, eu vejo dessa forma. E o nosso corpo é muito importante para a obra de Deus, o nosso corpo é muito importante para Jesus. Só que é uma consequência, o cuidado do nosso corpo é uma consequência de uma vida em Cristo. Quando você se entrega para Cristo, o teu corpo automaticamente vai melhorar. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, o crente, ele não faz extravagância, ele dorme cedo, ele não sai para as festas, né? Ele alimenta bem, tem mais apetite. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu só percebi o gosto do churrasco depois que eu me converti. Porque antes, até chegar no churrasco, na carne, eu já tinha bebido não sei quantas cervejas. Aí a boca já estava completamente anestesiada, não sentia o gosto da carne. Mas depois que eu me converti, que eu comi um churrasco, que eu vi o tanto que é delicioso, né, um churrasco, né? Quanto é delicioso um almoço, um jantar, né? O alimento, quer dizer, ele começa a fazer mais bem para a gente. O nosso corpo já começa a santificar, o nosso corpo já começa a ser curado pelo Espírito Santo. Então, o conselho que eu dou para os irmãos é o que foi dito no último culto, na pregação do pastor Valdo. Jesus, ele quer que a gente acredita nele. Aquele que crê será salvo. Então, a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você acredita nele, aí você vai ser curado, né? Eu, por exemplo, depois que eu me converti em 1900, que eu me batizei em 1997.
Então, eu lembro, quando eu me converti, eu tinha uns problemas, foi melhorando tudo. Mas melhorando tudo, eu comecei a ter outra saúde, já comecei a dormir mais cedo, já não, eu não lembro, eu acho que deve ter mais ou menos, deve ter mais ou menos a última vez que eu lembro que eu fui no médico foi em 1900, se não me engano, 1993, que eu tive um probleminha na coluna, que eu ainda não era crente. Eu descarregava caminhão de ração, que eu tive uma loja de ração, e o saco muito pesado, eu era muito forte, ia descarregando. Teve um dia que eu tinha um problema no nervo ciático. Aí fui no doutor João Oscar, o pastor Valdo conhece ele bem, fui lá no doutor João Oscar, ele veio com a bruta de uma agulhona, uma seringa do tamanho de aplicar em cavalo, e me aplicou uma injeção na coluna. E desse dia para cá, até eu me converter, isso tudo na época do velho homem, aquele que ficou nas águas do batismo, que não existe mais. Esse que eu estou contando aqui, ele ficou nas águas do batismo, ele não existe mais não, ele foi sepultado, né? Então, essa velha criatura aí, tomei essa agulhada lá e tudo, e foi a última vez que eu fui no médico, quer dizer, é mais ou menos 1993. Né, 93 para hoje, como é que é? Pode fazer as contas, quantos anos dá? Eu acho que tem 93. Quanto, irmão? 30 aí. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos, que eu não vou no médico. É 24 mais 7. 24 mais 7, é 31 anos, né? Eu não vou no médico, foi a última vez que eu fui. E a minha coluna foi curada depois que eu me converti, pronto, não tive mais problema na coluna, até hoje trabalho, agacho e tudo, nunca mais tive problema na coluna. Então, o que eu vejo no cuidado do nosso corpo, o cuidado do nosso corpo é crer no Senhor Jesus. Esse é o cuidado do nosso corpo, é acreditar no Senhor Jesus e guardar os teus mandamentos, né? E eu vou ter oportunidade que eu vou pregar no domingo, então vai ser mais ou menos sobre os mandamentos do Senhor Jesus, né? Então, no domingo eu quero falar mais detalhado sobre isso, mas o que acontece? O irmão que estiver aí preocupado, um jovem, por exemplo, que aceita o Jesus. Você já imaginou você aceitar, jovem, o Senhor Jesus com 18 anos? Você já imaginou? Mas você vai virar um touro, viu? Você vai ficar mais forte que um touro. Porque você já não vai para as baladas, é balada que fala aí, né? Eu não sei se a pronúncia é essa. Foi o meu caso. Aí, já temos exemplo aí. Depois o pastor vai ter oportunidade de mostrar, né, irmão? Mas vira um touro de forte. Porque já vai dormir mais cedo. Bebida alcoólica nem pensa. Cigarro, muito medo. Droga, nem isso aí passa longe. Então, você já imaginou a saúde de um jovem cristão? Que corpo maravilhoso que esse jovem vai ter. Então, meus queridos irmãos, a nossa saúde física é consequência da nossa saúde espiritual. Eu sempre digo, tudo no Senhor Jesus é para salvação. Até a saúde é de acordo com a necessidade espiritual, não é de acordo com a necessidade física, material. Prosperidade é de acordo com a prosperidade do Senhor Jesus, que tem várias prosperidades por aí. Tem igreja aí que são milionários e tudo, não sei de onde que vem. Do Senhor Jesus não vem, essa prosperidade não vem do Senhor Jesus. Agora, a prosperidade do Senhor Jesus é segundo a sua necessidade espiritual, não é segundo a sua necessidade material. Porque a matéria para Jesus é coisa muito fútil. Né? Matéria, isso aí para Jesus a matéria ela passa rapidinho, né? Outra coisa também, uma coisa que eu vou falar sobre o corpo, né? Eu, por exemplo, às vezes eu falo essas coisas, tem gente que escandaliza um pouco quando eu falo isso. Né? A Bíblia nos permite casar de novo. Né? O viúvo, ele pode casar de novo. Né? Ele morre, aí ele pode casar de novo. Agora, no meu modo de ver, eu nunca vou ficar viúvo. Nunca. Porque eu tenho certeza que a minha esposa vai ter vida eterna. Tenho certeza que Jesus, que a promessa dele é para mim e a minha casa. Então eu também, eu nunca vou ficar viúvo. A palavra de Deus fala que você já tem a vida eterna. A palavra de Deus não fala que você vai ter a vida eterna. Até eu vou ler o versículo, está aqui em João
Deixa eu achar aqui o versículo que diz, né? Então, eu já vejo dessa forma, eu nunca vou ficar viúvo, porque a minha esposa, se um dia ela for dormir na minha frente, ela vai estar dormindo esperando a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. A promessa de Jesus para nós é vida eterna, né? É vida eterna. Então, aqui, os irmãos quiserem acompanhar, é João capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, nós já temos a vida eterna. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, como é que eu vou ficar viúvo? Se eu já estou na eternidade com Cristo, eu vou ter vida eterna. Então, as coisas material para Jesus é muito simples, entendeu, irmãos? Então, para encerrar, né, porque tem mais irmãos para falar, e até eu estou tomando muito tempo, os irmãos não reparam, não. E até para encerrar aqui, eu digo o seguinte: aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Arrepende teus pecados, passa pelas águas do batismo, e aí você vai ver, a sua saúde vai ser maravilhosa. O teu corpo vai pegar uma saúde, irmãos. E aqui, você vai viver muitos e muitos anos aí com saúde. Entendeu? Porque Jesus, ele tem poder para fazer uma limpeza no teu corpo. Amém? Glória a Jesus. Amém. O pastor Valdo quer falar, o pastor Hélio também quer falar? Oi, Eliette, eu estou muito ruim da garganta para falar, mas o Weber, é sempre um prazer muito grande ouvir você falando, viu? Sempre um prazer muito grande. Irmã, deixa eu falar uma coisa, bem rápido. Eu tive a oportunidade de me converter com 18 anos. Nesse tempo todo, hoje eu tenho 61. Então tem bastante tempo que eu estou, vamos dizer assim, na estrada, né? Já passei por muita coisa, várias situações, tudo. Mas o que eu posso concluir da minha vida foi que, nesse tempo, Deus mudou meu coração, me deu uma esposa, me deu trabalho, me deu vida em abundância. Eu vivi bem com a minha família. Eu tive 3 filhos maravilhosos. Meus filhos vocês conhecem. Eu tive oportunidades maravilhosas de pregar o evangelho, preguei o evangelho. Não cheguei ainda no final, mas eu sinto que Deus fez coisas maravilhosas através da minha vida. Então, eu julgo que é a melhor coisa que tem a se fazer é se converter ao Senhor Jesus. Porque nós vamos ter uma perspectiva de vida muito boa. Nada vale, nenhum prazer mundano vale estar na presença do Senhor Jesus, ter uma família, ter filhos, viver bem, poder ajudar os irmãos. Nada vale a pena, nada mais vale a pena do que isso. Isso é que é bom. Então, eu vivi cada milagre, irmãos, cada milagre, cada situação, cada coisa maravilhosa, maravilhosa. Tive problemas, com certeza, mas Deus me sustentou em todos os problemas. Era isso. Pode falar, Valdo. Bom, irmãos, bênção, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Então, irmãos, é que nós temos o nosso
o nosso corpo, né? A palavra de Deus fala a importância, né, que nós podemos do nosso corpo, inclusive de termos um corpo de uma certa forma, né, preparado, né, um corpo físico aí, a parte física, né, para você cumprir o seu propósito aqui, né? Que a partir do momento que você se converte, né, conhece o Evangelho, arrepende dos pecados, né? Aí Jesus ele passa realmente nos dá um vigor muito grande, né? Ele coloca um ânimo muito grande no nosso coração para a gente estar fazendo a obra dele, né? Eu lembro quantas coisas, né, Deus me animou, Deus está fazendo, que hoje é que eu vejo, né, que realmente precisei de uma força espiritual, né? E Deus sempre manteve o meu corpo com uma saúde preparada, e o meu corpo preparado para agir, né? Então, e tem uma parte que eu gostaria de ler, que está em Romanos, no capítulo 6, 6:17, que diz assim, ó: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. No 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no momento, né, da minha vida, eu usava os meus membros para a prática do pecado, né? Para a satisfação dos meus desejos, né? Eu queria satisfazer o meu corpo, que tendia, né, que é a concupiscência, aquilo que reside na carne, que tende para o pecado, né? Então, a gente tinha o nosso corpo como um instrumento para praticar aquilo que sentia que seria agradável, onde nós entramos no pecado, né? Então, quando eu tocava, eu estava no mundo que eu era músico, né? Tinha um conjunto, e eu tocava, aí eu comecei a tocar na igreja, e quando eu li essa passagem, eu pensei, não, eu vou tocar na igreja, pelo menos, no mínimo, vou tocar na igreja, pelo menos o período que eu toquei no mundo. Eu quero superar. No mundo eu toquei mais de 10 anos, então, pelo menos uns 12, 13, 15 anos eu quero tocar na igreja. Depois eu posso até aposentar o instrumento, mas eu tinha esse propósito, né, de os meus membros, né, do meu corpo, que eu utilizava para a prática daquilo que é pecaminoso, né, porque a gente toca na noite, a gente toca para pessoas que estão se drogando, para as pessoas que estavam se prostituindo, né? Então, aí eu senti isso no coração, de usar os meus membros, né, o meu corpo, para, tocando, no mínimo, superar este período que eu toquei no mundo, né? E eu quero ler também, que eu acho importante, que está em 1 Pedro, né, que fala com relação a irmã Eliette, né, ela falou sobre os mártires, né, aquelas pessoas que
sofreram, né, na própria carne, o amor que eles sentiram a Cristo não permitiu com que eles viessem a negar o nome de Jesus, né? E no sentido de serem fiéis ao Evangelho, eles passaram por torturas, né? Então, eu quero ler uma passagem aqui que serve de um alerta para nós, tá? Que está em 1 Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 12 em diante, eu creio que isto vai acrescentar, né, no tema de hoje, que, inclusive, não deixa de ser um alerta muito grande no povo de Deus, inclusive nesses dias, o que temos vivido nesses dias, né, que nós estamos em tempos de muito conflito, né, principalmente com relação à área política, né, o poder do país, e diz assim, em 1 Pedro, no capítulo 4, 12 em diante, que diz assim, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Né? Olha só, devemos nos alegrar, né, no padecimento das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijais e alegreis. Né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremetesse em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, sabe, irmãos, aqui o Evangelho nos ensina, nos orienta nesse sentido. Se você padece pelo fato de você ser um cristão, né, padece por amar Jesus Cristo, por não negar o seu Evangelho, né, então você é um bem-aventurado. É onde nós temos que ter cuidado, porque o que nós temos observado no nosso tempo, tem muitos irmãos que estão compadecendo, muitas das vezes, por defender uma posição política, né? Então, inclusive, teve muitos irmãos que eles foram presos por isso, né? Por defender uma posição política. Não é que eles estavam errados, estavam certos, mas eles acabaram com essa defesa, né? Se envolveram em algo que hoje estão calados e muitos estão presos, né? Então, o Evangelho fala, o padecimento tem que ser o padecimento quando você expõe a sua vida para defender o Evangelho, né? E isto é algo que acontece, e a tendência é piorar cada vez mais. Mas não, temos que ter esse cuidado, para você não defender algo, por mais certo que você esteja na sua defesa, mas que não envolva o nome de Cristo. Porque se você padece, né, dessa forma, por se envolver nas coisas deste mundo, mesmo estando certo, você está abrindo uma brecha, né, para que Satanás tenha poder de tocar na pessoa, né? Porque o Evangelho fala que o padecer tem de ser quando você padece por pregar o Evangelho, padecer por ser um servo de Jesus Cristo. Aí Satanás, ele não deixa brecha para ele, pelo contrário, você o derrota, né? Então, só queria colocar mais isso daí para os irmãos. Amém. Valdo, eu queria que você, se a Eliette me permitir, Amém. já encerrar e fizesse uma oração. Pode ser, Eliette? Amém, pode ser.
Amém. Então faz uma oração e nos dê a bênção apostólica, irmão. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, essa oportunidade que nós temos de estar aqui tratando de assunto que realmente nos interessa, que são as coisas ligadas ao teu reino maravilhoso, ao teu amor, para o acrescentar em conhecimento, conhecermos cada vez mais a tua palavra. Nós agradecemos e que esta semente possa estar nos nossos corações e no coração de todo aquele que ouvir esse nosso encontro, esta nossa mesa redonda. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos que têm participado, todos que têm ouvido, e eu creio no poder de Jesus Cristo, de encher os nossos corações, e para que nós possamos dar passos cada vez mais em direção ao conhecimento exato do Filho de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a unidade consoladora, libertadora do Espírito Santo superabunde na vida dos queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.